Fala aí, galera. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, nosso canal Responde aí, Doutor. Estivemos alguns dias aí de recesso, pescaria, viagens, mas voltamos aqui com força total. E hoje eu estou aqui com dois profissionais, parceiros, amigos aí que eu tive a oportunidade de conhecer. Dr. Luiz Gustavo, bucomaxilofacial, e também Dr. Eduardo Lenza, ortodontista. E eu vou deixar aqui eles se apresentarem, né? Responde aí, doutor. Quem que é o Dr. Luiz Gustavo? Oi, Sivan. Primeiro agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar junto aqui com você, oportunidade também de estar junto com o Dr. Eduardo, que a gente trabalha junto há muito tempo. Sou cirurgião bucomaxilofacial, fui formado em odontologia aqui na UFG, aqui em Goiânia mesmo. Fiz minha formação de residência, mestrado, doutorado na Universidade de Uberlândia, na UFO. E trabalho aqui em Goiânia já tem um tempo com essa parte de cirurgia ortognática, com a parte de outras cirurgias da face, né? Cirurgias odontológicas e bucomaxilofaciais. Excelente. Responde aí quem que é o Dr. Eduardo Lenza. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Dr. Luiz, colega já de longa data. Meu nome é Eduardo, né? Como você mesmo disse, sou ortodontista há quase 23 anos aí. Formei em Uberaba, fiz meu mestrado e doutorado na USP de São Paulo, em Bauru. E atuo na ortodontia, exclusivamente na ortodontia, né? Casos mais simples, assim como os casos mais complexos que a gente encaminha para os colegas cirurgiões aí para poder operar. Excelente. Então nós estamos aqui com dois grandes especialistas aí, cada um na sua função. E hoje a gente vai falar de um tema aqui muito relevante, muito importante, que eu gosto bastante, que é sobre cirurgia ortognática e o preparo ortodôntico, né? Que é todo o planejamento para a cirurgia ortognática. Eu vou começar aqui com o Dr. Luiz Gustavo. Dr. Luiz, para a gente dar início aí, explica para nós aí, porque tem muita gente que não conhece esse termo, cirurgia ortognática, de uma forma bem clara, onde qualquer pessoa consiga compreender o que é a cirurgia ortognática. Responde aí, doutor. Certo, Sivan. Então, a cirurgia ortognática basicamente é um procedimento cirúrgico, como o próprio nome diz, que nós vamos reposicionar os ossos da face que tem dentes, que são basicamente a maxila e a mandíbula. Então, é uma cirurgia que a gente corrige a má oclusão, que é o mau encaixe dos dentes. Ela também tem alguns benefícios, por exemplo, em relação à respiração e também alguns benefícios estéticos. Então, ela é um procedimento que ela não vai ser feito só através da cirurgia. Então, por isso que a gente tem a parte da ortodontia, né? Porque o paciente, para ele poder operar a cirurgia ortognática, ele tem que estar com os dentes em um posicionamento adequado, que o Dr. Eduardo vai poder explicar melhor depois, para que a gente assim consiga avançar ou reposicionar os ossos que têm dentes, a maxila e a mandíbula, numa posição que a gente considera como a ideal, levando todos aqueles aspectos que eu falei, desde o encaixe dos dentes correto, a respiração e também alguns padrões estéticos. Excelente, doutor Luiz. E, doutor Eduardo, explica para nós aí o que seria esse encaixe dos dentes, o que seria essa má oclusão. Tá. Tentando simplificar o máximo possível, como o Dr. Luiz comentou, o cirurgião ele trabalha muito a estrutura óssea, né, as bases ósseas. E o ortodontista, o papel do ortodontista é corrigir a posição dos dentes. Então, o cirurgião ele não vai conseguir o encaixe adequado da base óssea, da maxila, da mandíbula, se os dentes não estiverem bem posicionados. Então, imagina você tentar montar um quebra-cabeça com uma peça menor ou uma peça maior. Então, o cirurgião ele faz isso. Ele vai encaixar essas peças e o ortodontista ele vai organizar essas peças do tamanho adequado, do tamanho certo, para ele poder ter esse engrenamento correto. Excelente. Então, é uma força-tarefa conjunta para que o paciente alcance o melhor resultado e o melhor objetivo. Então, não... vamos dizer, a grosso modo, não tem como uma cirurgia ortognática acontecer sem esse casamento do bucomaxilo com o ortodontista. Exatamente. É algo que eu sempre brinco. O ortodontista tem que ser o melhor amigo do cirurgião. Porque se eles brigarem. E vice-versa. Se eles E brigarem, vice-versa. um não vai ter paciente para indicar para o outro, e o principal, o paciente não vai conseguir ter o benefício adequado da cirurgia, do tratamento adequado, né? Então a gente tem sempre esse contato, esse contato próximo mesmo entre ortodontista e cirurgião.
Como o doutor Eduardo, a gente trabalha muito junto, mas eu também trabalho com outros ortodontistas, o doutor Eduardo também trabalha com outros cirurgiões. Mas o mais importante é a gente ter esse contato, a gente ter esse feedback entre os dois profissionais. Quem vai sair ganhando mais com isso tudo é o É o paciente. paciente. Tem que ter digamos assim, essa intimidade. Você tem que confiar demais no seu colega, em quem vai fazer, porque como toda área da saúde, a cirurgia, o cirurgião tem suas limitações, assim como a ortodontia e o ortodontista tem suas limitações. Então, os dois trabalhando em conjunto, buscando o melhor para o paciente, né? Se cada um quiser trabalhar, não, vou fazer só a minha parte, depois o cirurgião se vira, ou então o cirurgião fala, não, vou encaixar aqui mais ou menos, depois o ortodontista se vira. Quem sai perdendo isso são os três, o cirurgião, o ortodontista e o paciente. Excelente. E, doutor Luiz Gustavo, explica para nós aí quais são os tipos de cirurgia ortognática, que eu sei que existe o classe 1, classe 2 e o classe 3. E após você explicar quais são os tipos, eu queria que o doutor Eduardo Lenza comentasse para nós sobre a maloclusão, o encaixe dos dentes de cada um, do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Certo. Então, basicamente, nós temos realmente algumas deformidades dentoesqueléticas, né, que a gente chama. E essas deformidades, elas podem variar desde um padrão em relação, por exemplo, ao tamanho e a projeção do queixo ou da maxila, quanto também de alterações laterais ou verticais. Então, nós temos, por exemplo, o que a gente chama de paciente classe 2, que basicamente é um paciente que tem a mandíbula para trás, é o paciente que a gente chama de retrognata. E depois o doutor Eduardo vai explicar em relação ao encaixe dos dentes desse paciente, né, da maloclusão. Nós temos o paciente classe 3, que geralmente é aquele paciente prognata, que ou a mandíbula é para frente ou a parte de cima, a maxila, é para trás. Nós temos também alterações de frente verticais, quando pacientes, por exemplo, quando sorriem e mostram muita gengiva, mostra que esse osso da maxila está muito grande, ele está muito vertical. Ou ao contrário, quando o paciente sorri e não mostra o dente, dá aquela sensação do rosto envelhecido. Esse já é o paciente que tem uma deficiência vertical. E além disso, algumas outras alterações, como o laterognatismo. Quando você olha o paciente de frente e vê que o queixo é desviado para um lado ou para o outro, ou a linha média dos dentes é desviada. E existem, na maioria dos pacientes, vários desses aspectos juntos em um paciente só. Excelente. Se a gente for olhar do lado da ortodontia, assim, ela é muito parecido com a classificação cirúrgica, digamos assim, né? Quando a gente fala o paciente que é classe 2, quer dizer o quê? Que geralmente ele tem os dentes inferiores ou muito para trás ou superiores muito para frente ou a combinação disso daí. Existem casos que a gente consegue melhorar essa classe 2 dentária, que a gente chama, né? Movimentando somente dente. Então, às vezes o paciente ele não tem uma queixa estética, não tem uma queixa de face, e às vezes as estruturas ósseas, o osso dele, o perfil dele tá bom. Então a gente vai movimentar mais dente. Agora, quando eu costumo dizer que a cirurgia ela é um caso mais acentuado de classe 2 ou da classe 3, no qual eu não consigo corrigir isso somente movimentando o dente. Aí eu preciso do auxílio do cirurgião. Então, quando a gente fala da classe 2, é igual na cirurgia. Da classe 3, geralmente os dentes inferiores estão muito para frente ou superiores muito para trás. A gente tem mordida aberta, como o Dr. Luiz comentou, a mordida profunda. Existem muitos casos que eu consigo sim fechar uma mordida, movimentando uma mordida aberta, movimentando somente os dentes, jogando eles, né, os incisivos um pouquinho mais para baixo. Enfim, eu consigo fechar isso daí usando elástico. Só que tem alguns casos que não. Tem alguns casos que às vezes eu posso até... Ortodonticamente eu consigo melhorar, eu consigo corrigir, eu consigo movimentar o dente. Só que para a face do paciente não vai ficar bom. Exatamente. Né? Então, é uma série de avaliações para a gente fechar esse diagnóstico e falar, não, peraí, esse caso, ele precisa de uma cirurgia. Não, esse caso eu consigo corrigir só ortodonticamente. Então, não tem uma receita, né? A gente tem que atender a necessidade e a vontade também do paciente. Às vezes pode ser um caso mais simples, mas é uma queixa estética do paciente. Então a gente vai devolver o que é melhor para ele. E até o que o Dr. Eduardo estava comentando, em alguns casos isso acontece muito no consultório. O paciente usou o aparelho e conseguiu, conforme o Dr. Eduardo falou, compensar, né, essa questão esquelética com o encaixe dos dentes. Então o paciente está na oclusão, no encaixe dos dentes, que a gente chama de classe 1.
Só que o paciente, quando você olha para a face dele, você vê que ele tem algumas alterações ósseas. Por exemplo, uma mandíbula muito para trás, né? Esse paciente é o paciente que a gente às vezes vai operar com o encaixe dos dentes certo e a gente vai ter uma cirurgia para corrigir alguns aspectos estéticos e muitas vezes, por exemplo, um paciente que tem a mandíbula para trás, algumas questões respiratórias. Que o paciente que tem a mandíbula para trás, ele tem uma tendência a ter uma via aérea, um espaço para respirar menor. Então, mesmo com o encaixe dos dentes certinho, igual o Dr. Eduardo falou que esse paciente consegue ficar, a gente às vezes opera para corrigir essa questão da respiração e também algum benefício estético. A gente não pode olhar só dente, né? Porque às vezes a oclusão tá boa, né, doutor Luiz? E a face não, né? A respiração não. Então é bem complexo isso daí, né? A gente não pode se limitar somente à oclusão do paciente, não. Excelente. Então a cirurgia ortognática ela é tanto estética como funcional, né? Existem Exatamente. pacientes que vão querer os dois e existem pacientes que vai querer só o funcional. Vocês já pegaram casos desse tipo? Contem para nós. Quer falar? Basicamente, a gente tem pacientes, a gente tem de todos os tipos, né? Isso. E aí a gente tem que saber, e isso é mais uma vez, a gente vai bater essa tecla durante essa conversa, é importante ter essa conversa ortodontista e cirurgião, para você saber, para você conseguir diagnosticar qual é o objetivo, por exemplo, do paciente. Então, a gente tem na literatura científica mostrando que existem alguns tipos de paciente em relação ao objetivo do paciente, em relação à queixa do paciente, em relação, muitas vezes, até o problema que pode gerar. Por exemplo, às vezes um paciente quer fazer uma cirurgia só para encaixar os dentes e ele quer a cirurgia menor possível porque ele não quer que mude muito a estética. Qual que é o problema que às vezes pode ocasionar? Se o cirurgião e o ortodontista eles não conversarem entre si, não conversarem com o paciente, não entenderem qual a queixa do paciente. E às vezes o cirurgião muda algo na face do paciente sem contar para o paciente, sem explicar para o paciente previamente o que pode acontecer, e esse paciente pode ficar totalmente insatisfeito com o resultado da cirurgia, né? Então é algo que, assim, não existe uma receita de bolo. Então essa conversa, cirurgião, ortodontista, paciente, é muito importante para que você entenda a queixa do paciente, o objetivo que ele tem realmente com a cirurgia, para que seja alcançado e todo mundo fique satisfeito. Até porque é difícil demais acontecer só um ou outro, né, Luiz? Assim, o paciente pode vir com a queixa estética, mas a função vai mudar. Exatamente. Assim como ele pode vir só com a queixa funcional, mas a estética dele vai mudar, né? Não tem... é muito difícil você fazer uma alteração dentária, uma movimentação dentária, uma movimentação esquelética e não mudar alterar os nada. dois, né? Não alterar a face em função. Então, tem que ser bem explicado. Hoje, a vantagem é que com os softwares de hoje, né, a tecnologia de hoje, a gente consegue, digamos assim, prever, né? A gente consegue mostrar muita coisa para o paciente, como ele tende a ficar, né? Lógico que a gente não pode basear todo o nosso planejamento naquela imagem final, porque é uma simulação. Sim. Mas pelo menos o paciente consegue ter uma noção de como que ele vai ficar. Excelente. E até levando em consideração esses aspectos que o Dr. Eduardo falou em relação à tecnologia, essas coisas que nós temos hoje em dia, essas tecnologias, essas previsibilidades vão cada vez aumentar mais. Né? Sim. Se a gente for comparar o que é a cirurgia ortognática, o que é a ortodontia hoje, né, Eduardo? Sim. Com o que era há 5, 10 Era anos até atrás. Não precisa nem ir muito longe, não. Era algo que eu ia comentar sobre o avanço Exatamente. que teve na cirurgia ortognática e na parte de ortodontia também. Se vocês quiserem comentar, comenta para nós aí. Então, assim, até, por exemplo, na parte da ortodontia, o Dr. Eduardo vai saber falar melhor. Hoje em dia, você tem softwares que mostram, basicamente, a previsibilidade de onde que o dente do paciente estava ortodonticamente e qual o planejado para ele ficar, né, Eduardo? Sim, mudou demais, né, Luiz? Nossa Senhora. Eu vou comentar de um caso que a gente fez aqui recentemente. Não sei se ainda está no roteiro certinho, não, mas eu e o Dr. Luiz, a gente operou uma paciente dos Estados Unidos, que ela esteve aqui, consultou com ele, tem a indicação cirúrgica, e enfim, a paciente mora lá, né? Precisava ter o preparo ortodôntico. Então, nós fizemos o preparo ortodôntico dela todinho com os alinhadores, né? Que ela fez o escaneamento lá, me mandou o escaneamento por e-mail, simulei as movimentações, fizemos os alinhadores, ela veio aqui,
testou, ajustou, experimentamos, ela colocou, fez todo um tratamento, um pré-cirúrgico lá, 6, 8 meses, eu não lembro exatamente o tempo. Veio pra cá, o Dr. Luiz operou a paciente e, enfim, voltou, ficou lindo o caso, né? Um sucesso. E, assim, um caso que a gente, antigamente o paciente falava que não morava aqui, isso aí já quase que descartava o tratamento, porque a gente precisava acompanhar de perto, enfim, e esse caso não. Eu vi a paciente umas 2, 3 vezes, o Dr. Luiz também deve ter visto ela umas 2 vezes e ficou ótimo. Então a tecnologia auxilia demais, ao mesmo tempo que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Né? As pessoas têm que saber usar essa tecnologia. Né? Então não é simplesmente achar que, só que o colocar dente. o play no computador e vai fazer tudo. Não, não, olha aqui como é que vai ficar a sua cirurgia, olha aqui como é que vão ficar seus dentes. Certo. Se você não souber o que você está fazendo, pode acontecer o contrário, né? Pode piorar. A gente tem que usar a tecnologia como um aliado, não como um substituto. Sim, né? Então sem a gente dúvida. usando ela como aliado, sabendo usá-la como aliado, ela é muito importante. Essa é uma grande vantagem da nossa profissão, né, Luiz? Assim, querendo ou não, o cirurgião, o ortodontista, o dentista de uma maneira geral, precisa ter mão. Precisa ter mão, não adianta. Se o cara não tiver habilidade manual, né? Mais cedo ou mais tarde, o insucesso vai chegar. É uma junção, né? Tanto de tecnologia como habilidade manual também. Sim. E sobre a cirurgia ortognática, eu já ouvi muito pessoal comentando sobre a evolução que teve também, né, doutor Luiz? Que antigamente o paciente ficava amarrado. Conta aí pra nós dessa evolução. Como que era antes, como que é hoje aí? Essa evolução está diretamente relacionada também a essas tecnologias que nós falamos, né? Mas há muito tempo atrás, a cirurgia ortognática, ela realmente era muito traumatizante para o paciente, para o ortodontista. Até hoje eu tenho ortodontista, às vezes, que me indica paciente e fala: doutor, mas ele vai ficar com a boca amarrada? Não vai ficar com a boca amarrada. Às vezes eu tenho um paciente que chega e fala: nossa, consultei com o ortodontista e ele me tirou da cabeça de operar. Falou: não opera isso não, porque eu já vi um caso quando eu fazia especialização e depois, às vezes, ele nunca mais teve contato, né? E acha que vai ser daquele jeito. E mudou muito, né? Desde da tecnologia, né, do preparo ortodôntico, como o Dr. Eduardo falou, que tem uma previsibilidade maior. Às vezes o paciente consegue fazer esse preparo com esses alinhadores, né, hoje em dia, o que facilita, né, a higienização, né, o conforto para o paciente, até realmente o ato cirúrgico em si. As técnicas cirúrgicas também vão Então, mudando. nós temos hoje em dia técnicas cirúrgicas que a gente chama de minimamente invasivas, que isso demanda um pós-operatório mais tranquilo para o paciente. Então, ele vai inchar menos, ele vai voltar às atividades normais dele mais rápidas. E a gente também tem terapias que auxiliam a gente. Nós temos a fisioterapia, que auxilia muito nesse pós-operatório. A fonoaudiologia auxilia também muito. Temos, às vezes, umas terapias que são as iloterapias, né? Que é a máscara de gelo, a iloderme, que o paciente usa. E o próprio ato cirúrgico, como a gente planejou essa cirurgia inteira antes no computador, através da tomografia, através de um software que a gente utiliza para fazer o procedimento cirúrgico, na hora da cirurgia eu vou ter um pouco mais de facilidade, um pouco mais de tranquilidade. Consequentemente, o pós-operatório, tudo isso vai somar e deixar o pós-operatório mais tranquilo. Excelente. Quem está ganhando é só o paciente, né? O paciente fica um pós-operatório mais tranquilo. Todo mundo meio que consegue enxergar o que vai acontecer, né, Luiz? Antigamente era... Você não vai às cegas, no escuro. Era bem mais complicado. E isso até passa uma tranquilidade para o paciente também, uma confiança. Mas assim, algo eu sempre falo para alguns residentes que acompanham a gente, que não adianta também ele querer achar que ele vai simplesmente, igual eu falei, apertar a teclinha no play no computador, no software e vai operar. A mesma coisa que o Dr. Eduardo deve com certeza falar para os alunos dele. Ele não vai chegar lá no software do alinhador, apertar a teclinha e vai fazer o alinhador, ele só vai entregar para o paciente e vai ver daqui a 8 meses quando estiver pronto. Então, mesmo com essas tecnologias, a gente não pode ficar refém delas totalmente. Nós temos que saber fazer para usar a tecnologia para os problemas não mudaram. Assim, o diagnóstico do paciente, as más oclusões,
o que precisa ser feito, né? Avançar a mandíbula, avançar a maxila, tudo mais. Isso aí não mudou, né? O diagnóstico continua sendo o mesmo. Agora, como que você vai fazer, como que você vai planejar, como que você enxerga isso, mudou muito e mudou para facilitar a nossa vida, com certeza. Mas assim, se não souber, né, Luiz, planejar, diagnosticar, não adianta nada essa tecnologia. Não adianta. Excelente. É igual colocar um avião na minha mão, não vai adiantar nada. Pilotar pode ser o maior avião do mundo. A maior tecnologia do mundo, né, Luiz? A gente vai estar procurando a chave para ligar o avião, né? Então... É igual colocar o Messi no Vila Nova, coitado. Não, coitado, não vai resolver, não vai resolver. No Vila não, no Vila resolve. Agora no Goiás não resolve, coitado. Ele gosta de jogar em time de primeira divisão, horas. Excelente. Acredito que vai ser muito esclarecedor para todas as pessoas que vão ouvir o que vocês falaram e com certeza vão sentir até mais confiantes para poder realmente realizar essa cirurgia ortognática. E para a gente dar andamento aqui, como que é... Vamos supor que eu sou um paciente, não tenho um ortodontista, não tenho um cirurgião bucomaxilo. Aí vamos supor que eu chego no Dr. Luiz, ele vai me analisar, vai ver que eu sou um caso cirúrgico. E a pergunta que eu queria falar é o seguinte: tem como eu fazer a cirurgia sem precisar passar pela ortodontia ou não? Como que é essa questão desse paciente que já chega querendo operar sem fazer ortodontia? Ele pode fazer depois? Como que funciona essa questão aí? Explique para nós. Em algum momento ele vai ter contato, tanto com o cirurgião quanto com o ortodontista. Pode ser que ele tenha o contato, na verdade, com o cirurgião e com o ortodontista vai ser logo nesse primeiro momento, né? Deve ser, esse seria o ideal. É a forma como a gente trabalha. Agora, existem alguns casos, vamos pensar no caso comum. O que é o caso comum? O paciente chega no consultório, pode chegar no consultório do cirurgião, no consultório do ortodontista primeiro, mas independente disso, o caso comum, o paciente vai começar a fazer o preparo ortodôntico antes da cirurgia. Fez o preparo ortodôntico, depois de um tempo que estiver pronto para operar, faz a cirurgia. Existem alguns casos que a gente chama de benefício antecipado ou surgery first, que o paciente, dependendo do caso, não são todos os casos, se ele já tiver uma estabilidade do encaixe dos dentes, né, uma estabilidade oclusal, uma inclinação adequada dos dentes, né, um certo alinhamento, né, Eduardo, Sim, pelo menos, sim. e a gente consegue fazer essa cirurgia e o paciente continua o tratamento ortodôntico posterior à cirurgia. Ou seja, qualquer uma das opções, ele vai ter a parte da ortodontia e vai ter a parte da cirurgia. Certo. A maioria dos casos faz primeiro ortodontia, em alguns outros casos, cada vez isso tem aumentado mais, a gente faz a cirurgia primeiro e depois continua a ortodontia. Certo. Tem alguns casos, é muito comum isso aí acontecer em paciente que já fez tratamento ortodôntico antes. Então ele, querendo ou não, o ortodontista ele melhorou a posição desses dentes, né? Ele tentou corrigir, ele melhorou a oclusão do paciente, só que a face, né, as estruturas ósseas permaneceram, digamos assim, na posição errada. Então esses casos geralmente assim, ele já está preparado para poder operar, porque o papel do ortodontista é o quê? Posicionar os dentes de maneira correta na arcada para o cirurgião poder encaixar a mordida, né? Para ele poder operar. Então, se ele já veio de um tratamento ortodôntico prévio, geralmente é mais comum isso daí acontecer, ou pelo menos o preparo ortodôntico, que a gente chama, né? A parte da ortodontia ela é mais rápida. E às vezes ela pode ser feita antes ou depois. Às vezes o cirurgião ele avalia e fala, não, eu consigo operar. E aí ele vai ficar com a mordidinha aberta de um lado, ou um dente um pouquinho girado do outro. Aí é aí que entra a confiança no colega, né? O cirurgião vai perguntar para o ortodontista, você consegue corrigir isso depois? Exatamente. Assim como o ortodontista vai falar, não, cirurgião, se você me entregar desse jeito, eu consigo. Então você tem que confiar muito, né, nesse trabalho em equipe. Porque se o cirurgião não te entregar algo adequado ou se o ortodontista não finalizar o caso para o cirurgião, deixá-lo, enfim, engrenadinho, encaixadinho, como eu disse, os três vão sair perdendo. Né? Tem que ser bem conversado e essa confiança ela tem que estar em primeiro lugar. Fundamental. É fundamental. E hoje em dia é muito fácil, né, de ter essa comunicação. Então você pode... não, doutor Eduardo, me manda o escaneamento que o paciente fez aí no seu consultório para eu ver como é que tá aqui o encaixe dos dentes. A gente no próprio software consegue alinhar.
Não, eu quero um modelo impresso mesmo. Eu Uhum. pego um modelo, coloco no encaixe dos dentes que eu vou deixar depois da cirurgia, faço um vídeo, mando pro Dr. Eduardo e falo, Dr. Eduardo, vou deixar o paciente desse jeito. Então é muito fácil, não tem porquê não ter esse contato. Independente se é um ortodontista que você costuma trabalhar ou se é um ortodontista que uma vez ou outra você vai trabalhar e vice-versa o cirurgião. Não tem porquê não ter esse contato, não ter essa conversa. Sim. Só não vai ter se os dois estiverem brigados. Não, e hoje, assim, o exemplo que eu dei, nem a distância atrapalha isso mais, né? Não. Às vezes o Dr. Luiz tem um paciente que mora em São Paulo, tá fazendo faculdade lá, tá fazendo todo o tratamento ortodôntico lá, e ele vem aqui nas férias e vai operar. Então, as imagens, você manda o escaneamento, você manda a Não, tomografia, tudo- tudo digital, não tem Não tem tem um porquê, porquê, né? não tem porquê não ter esse contato. E hoje em dia eu falo mais, se não tiver esse contato, tá errado. Né? O paciente ele não pode operar, né? Se o cirurgião não conversou com o ortodontista não conversou com o cirurgião, tem alguma coisa errada. Então, nunca pode acontecer assim, ó. Chegou no cirurgião, não tem um ortodontista e o cirurgião vai falar assim, não, beleza, vamos operar aqui depois que passar Não. a cirurgia, nós vemos o que faz. Não. Isso não pode existir. Eu De acho jeito que o nenhum. mínimo que tem que ter, por exemplo, uma avaliação do ortodontista. Às vezes, o Dr. Luiz encaminhou o paciente, eu vou falar, ó, Dr. Luiz, aqui tá prontinho, pode, o encaixe tá bom, tal. Tudo Então, certo. mas é raro, viu? Isso acontecer. Entendi. Excelente. E uma pergunta aqui é sobre, no começo você falou da apneia. Aham. Explica para nós aí, Mas, a apneia, o que é, quais são os sintomas, quais são as queixas dos pacientes. Em contrapartida, no planejamento, no tratamento ortodôntico, o que é feito também nessa parte da apneia? Tá. Responde aí, doutor. A apneia, basicamente, nós temos o que a gente chama de síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Então, a apneia, de uma forma mais simples de entender, é a falta de respiração. O paciente não respira. Como o próprio nome diz, síndrome da apneia obstrutiva do sono, é uma apneia obstrutiva. Então, por uma obstrução, por uma falta de espaço, o paciente não consegue respirar. Então, quando o paciente tem essa apneia, ele vai ter algumas queixas, como muito cansaço, muita sonolência, né, durante o dia, não dorme bem à noite. E uma das principais queixas, né, dos principais sinais que esse paciente vai apresentar é o ronco à noite, né? Então, o paciente geralmente ele não dá conta de dormir de barriga para cima, porque aí a musculatura relaxa, ele vai diminuir ainda mais a via aérea, vai tudo lá para trás e ele vai ter ainda mais esse ronco. Então, a cirurgia ortognática, quando nós reposicionamos os ossos da maxila e da mandíbula para frente, nós fazemos algumas manobras na hora da cirurgia de planejamento para girar, uma que a gente chama de plano oclusal, a gente vai aumentar bastante o espaço para o paciente respirar. Então, acontece muito de pacientes acima dos 40, 50 anos virem procurar a gente para fazer o tratamento, para que ele consiga fazer a melhora dessa respiração. Só que em alguns casos, o paciente chega com o encaixe dos dentes de uma forma que eu não consigo fazer essa movimentação óssea adequada para ter o ganho da respiração. Aí entra a parte do Dr. Eduardo, que ele vai falar melhor do que eu. O que realmente a gente precisa, muitas vezes, de novo, conversar, ortodontia, cirurgião. Eduardo, eu preciso que você traga esses dentes o mais para trás possível para ficar com esse paciente mordendo bem errado antes da cirurgia, né? Para dar uma distância para que eu consiga ter espaço para eu avançar a mandíbula. Como o Dr. Luiz comentou, né? A apneia, né? De uma maneira bem simples, é o que? O paciente não consegue respirar direito, né? Então a gente tem 3 formas, não diria nem de tratar, mas existem 3 formas que hoje nós tratamos esses pacientes, né? Não estou falando aqui se é o correto, se não é, mas enfim. Assim que fazem, né? Que a gente utiliza. Tem porque também depende muito do paciente, né? Mas tem um CPAP, que é você forçar o oxigênio para dentro do paciente, então é uma máquina, né? Digamos assim, que vai injetar oxigênio para ele poder respirar. Tem alguns aparelhos ortodônticos que ele vai forçar a mandíbula do paciente para frente, tá?
Então ele joga o queixo para frente, liberando essa via aérea do paciente. E aí tem a cirurgia ortognática, que seria o definitivo, digamos assim, porque aí você está jogando o osso para frente. O aparelho ortodôntico, se o paciente usa, a mandíbula fica para frente, ele vai conseguir respirar. Só que se ele não usar, volta tudo, a musculatura puxa tudo para trás. Então, eu costumo dizer que assim, o tratamento efetivo mesmo hoje para a apneia, ela envolve a cirurgia. Não tem como você tratar de outra maneira. As outras formas são tudo paliativas, né? Agora, definitiva, só a cirurgia. Então, só como o Dr. Luiz falou, às vezes a mordida os dentes estão engrenados. E aí, como é que ele faz para jogar a mandíbula para frente? Não tem como, porque se ele jogar a mandíbula para frente, aí vai cruzar os dentes na frente. Então, eu preciso jogar os dentes da mandíbula, os dentes inferiores mais para trás, jogar tudo para trás, piorar essa mordida dele para ele poder ter um avanço mais efetivo e um ganho efetivo também. Porque não adianta ele falar, eu consigo, do jeito que tá aqui, eu vou conseguir jogar a sua mandíbula para frente 1 milímetro, 2 milímetros. Não justifica o paciente passar por uma cirurgia dessa para avançar 1 milímetro. Então tem que ser um resultado, né, doutor Luiz? Tem que ser um avanço. O doutor Luiz consegue explicar isso melhor, quanto que seria o ideal, mas assim, tem que ser uma medida boa, 8 milímetros, 10 milímetros, para justificar uma cirurgia dessa. Excelente. E para você que tinha alguma dúvida aí sobre a apneia obstrutiva do sono, tá aí uns profissionais aí excelentes dando as suas melhores explicações e falando que realmente o tratamento definitivo para a apneia obstrutiva do sono é a cirurgia ortognática. Excelente. Vamos agora para o paciente foi lá no Dr. Luiz, aí o Dr. Luiz conversou com o Dr. Eduardo. Como que é o processo até acontecer a cirurgia? O paciente foi, ele tem convênio, tá tudo certo. Qual que é o tempo para que a cirurgia aconteça? Qual que é o tempo de preparo ortodôntico? Quais são os exames que ele tem que fazer? Como que é esse tempo e esse planejamento para que a cirurgia aconteça? Tá. Eu vou começar porque geralmente começa com o ortodontista, né? Então, o paciente, ou ele vai chegar no ortodontista primeiro ou no cirurgião. Se ele chegar no cirurgião, o cirurgião vai indicar para o ortodontista. Se ele chegar no ortodontista, o ortodontista vai encaminhar para o cirurgião para ele entender o processo que ele vai passar. Mas vamos pegar a grande maioria dos casos, tá? A gente vai deixar as exceções de lado. Sim, mas a grande maioria dos casos, o que precisa fazer? O ortodontista, como eu disse mais cedo, ele precisa melhorar a posição desses dentes. Entenda, não é melhorar a mordida do paciente. Eu preciso melhorar a posição dos dentes de cima e melhorar a posição dos dentes de baixo. Ou seja, se tem dente girado, se tem dente, que a gente costuma dizer apinhado, enfim, a função do ortodontista vai ser essa. Quanto tempo de preparo? Isso vai variar mais ou menos entre 8 meses a 1 ano e meio, certo? Eduardo, por que essa diferença tão grande no tempo? Depende. Às vezes eu tenho um dente pouco torto, às vezes eu tenho um dente muito torto. Às vezes eu tenho uma arcada mais fechada, às vezes eu já tenho uma arcada mais arrumada. Às vezes é um paciente que já tratou, já usou aparelho antes. Então, esse tempo inicial vai depender da severidade da maloclusão inicial. Paciente veio, preparei, né? Tem uma sequência de fios que a gente usa. Vai depender muito do planejamento do cirurgião, quanto que ele vai querer de avançar a mandíbula, avançar a maxila, enfim. Por isso que precisa ter essa conversa. Preparei, aí quando eu achar que está pronto, quando eu julgar que está pronto, hoje a gente faz o modelo ou pede escaneamento, vou simular essa cirurgia. Olha, eu acho que tá bom. Vou te encaminhar novamente para o cirurgião para ele poder te avaliar. E aí agora com o Dr. Luiz. Então, por exemplo, o paciente chegou, está pronto para operar, né? Desde o início, né, quando o paciente começa o preparo ortodôntico, é bom durante aquele tempo que o Dr. Eduardo falou, o cirurgião vê o paciente às vezes de 3 em 3 meses, às vezes de 4 em 4, mas pelo menos para ele ir acompanhando também e se programando, né? E lá no início, quando o paciente decidiu que fazer a cirurgia, você até citou, o paciente tem plano de saúde. Muitas vezes o paciente não tem plano de saúde. É obrigado a ter plano de saúde para operar? Não, não é obrigado, mas facilita. Por que facilita? Você tem, às vezes, algum convênio, algum plano de saúde que vai cobrir uma parte da cirurgia
e já ajuda financeiramente, falando bem tranquilo mesmo, financeiramente ajuda para o paciente. Sim. E se até, às vezes, algum outro convênio, algum seguro de saúde, né? Alguma seguradora de saúde, que cobre, às vezes, todo o procedimento. Então, isso é um dos primeiros passos também, além de começar a ortodontia. Planejamento, né, Luiz? Exatamente. É o paciente se organizar em relação a isso. Porque não adianta também o paciente passa por todo o preparo ortodôntico, né, Eduardo? Fica lá um ano e meio trocando fio. E aí Sim. chega lá no final Às vezes ele não tem noção da extensão da cirurgia, né? Exatamente. É em ambiente hospitalar, Exatamente. não é uma extração de dente, né? Não É. é feito em consultório, enfim. E por isso que tem que ter essa conversa lá do início. Desde quando o paciente começou, que ele sabe que ele vai fazer em algum momento a cirurgia ortognática, ele tem que saber isso tudo. Então, não adianta ele chegar lá no final e falar, não tenho convênio, não tenho condição de fazer particular. Vai dificultar a vida do paciente. Sim. Então, o ortodontista já orienta isso também, o cirurgião já orienta isso também, para ele ter esse plano de saúde. Então, o paciente está com plano de saúde, está tudo ok, tem às vezes um tempo que o paciente tem que esperar, e isso é algo que o paciente tem que saber disso, né? Certo. Aí o paciente chega para fazer a cirurgia, é feita uma série de exames pré-operatórios, exames com cardiologista, risco cirúrgico cardiovascular, porque é uma cirurgia eletiva, né? Ou seja, não é uma cirurgia de urgência. Então, o paciente tem que estar com todos os parâmetros de saúde bem adequados para ele poder ser submetido à cirurgia. O paciente vai fazer essa cirurgia num dia, no mesmo dia, no dia seguinte, ele vai embora para casa. Então, como o Dr. Eduardo falou, a cirurgia é sob anestesia geral no centro cirúrgico. E antes disso, eu pulei, a gente faz todo o planejamento cirúrgico, né? Então, nós fazemos fotos, fazemos análise da face do paciente, conversamos com o paciente, conforme eu falei, para saber a queixa, saber o objetivo do paciente, saber o que o paciente realmente almeja com a cirurgia, para que a gente entenda e consiga sempre direcionar o planejamento e o resultado da cirurgia conforme a queixa do paciente, né? O que o paciente almeja. Faz essa cirurgia inteira no computador antes, virtualmente, o planejamento cirúrgico virtual, mostra para o paciente, explica para o paciente. A gente sempre pede que o paciente, nesse momento, vá com algum acompanhante para trocar ideia mesmo. O paciente, às vezes, está muito ansioso, ele não presta atenção direito, para ele ficar bem mais tranquilo. Depois faz a cirurgia, igual eu falei, vai embora no dia seguinte, e aí começa as recuperações pós-operatórias, né? E aí entra, conforme eu falei anteriormente, alguns profissionais que vão auxiliar nessa questão. Excelente. Alguma ressalva aí, doutor Eduardo? Não, nenhum. Tranquilo, né? Não. Aí depois o paciente volta pro ortodontista, né? Isso aí eu ia comentar Tem agora. esse E daí, detalhe, beleza, né? no pós, quanto tempo depois que o paciente faz a cirurgia, deu no pós, ele volta, tem um tempo determinado, Isso ou vai aí ser... Tem, isso aí, mas na verdade isso aí quem determina é o cirurgião. Né? Eu confio plenamente no que o cirurgião determinar. Porque ele que sabe como que foi a cirurgia, se ela correu tudo bem, se não correu tudo bem, se ele teve que trocar uma placa no meio da cirurgia. Então tem as intercorrências que podem acontecer. Então, mas via de regra, cirurgia normal, correu tudo normal, entre 30 e 40 dias, tá? Vou colocar aí 40 dias que o cirurgião libera para o ortodontista voltar a fazer sua movimentação, enfim, finalizar o caso, como a gente diz. Aí são os ajustes, né, finais que o ortodontista geralmente faz. Certo. E sobre a alta do paciente aí, doutor, vamos supor, o paciente não precisa fazer mais um retorno, ele precisa... Você fala alta do tratamento? Do tratamento. Certo. Essa alta, eu até brinco com o paciente, eu nunca dou alta para ele, porque eu gosto de ver o paciente, ainda mais a gente, né, Eduardo, que a gente gosta de documentar, de ter a foto. Então, assim, o resultado, eu sempre falo, o resultado mais satisfatório pro profissional que está fazendo o tratamento ortocirúrgico é ver estabilidade a longo prazo. Então, é ver esse paciente com 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos operados e estável, resultado estável, né? Então, assim, a alta mesmo do pós-operatório imediato, do pós-operatório da cirurgia ortognática, eu posso dizer em torno de uns 3 a 6 meses a gente já dá essa alta Já tem uma previsão da parte cirúrgica, né? Claro que cada caso é um caso também, Isso. Mas, assim, pelo menos durante 1 ano, eu vou ver esse paciente. E aí, é lógico, às vezes o paciente muda de cidade, não consegue vir, mas eu gosto de ver esse paciente ainda muito, muito tempo depois de 1 ano, para a gente ir acompanhando como é que tá, né? E ainda tem a parte de ortodontia, às vezes
um caso ou outro demora um pouco mais, um caso é mais Isso. rápido. Né? O Demora ortodontista depois. acaba acompanhando mais de perto porque o ortodontista mexe com dente, né? Então o dente movimenta mesmo. O dente, enquanto o paciente estiver vivo, o dente está Tá movimentando. movimentando. Isso é bom e ruim, né? Mas é sinal que você está vivo. Mas a cirurgia em si ela é mais estável, né? Porque o osso, em tese, ele não vai movimentar muito depois, enfim, não vai ter essa alteração grande. Mas o ortodontista ele acompanha, geralmente, finalizou, digamos assim, finalizou todo o tratamento ortodôntico, removeu o aparelho. Né? Eu gosto de ver o paciente com 1 mês, 3 meses e depois de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. Né? Tem os pacientes que costumam vir certinho, tem um paciente que depois que ele vê que tá tudo certo, tá tudo bonitinho, Vai pro É, churrasco, já dá tá certo. cansado da gente. já cansou da gente, ficou 2, 3 anos ali em tratamento, aí... Excelente. Estamos caminhando aqui para o final. Acredito que a gente já falou bastante do pós-operatório, né? De toda a evolução que teve, tanto das técnicas como do software, tecnologia. O doutor até citou algumas profissões que vêm agregando bastante no pós-operatório. Vocês queriam acrescentar mais algo aí no pós-operatório, que a gente às vezes não comentou, para que o paciente possa ser informado que existe, que tem, que ele pode procurar? Acho que é importante também que eu citei alguns colegas, né? Algumas especialidades, porque existe um protocolo que a gente chama de Fast Track, e ele envolve várias ações, né? Dentre essas ações, ele envolve a parte da técnica cirúrgica, ser o menos invasiva possível, do planejamento, da fisioterapia precoce, da fono, e entre eles também algo muito importante que a gente tem no nosso dia a dia é a parte nutricional. Então, a gente tem que entender que esse paciente, no pós-operatório imediato, ele não vai se alimentar como ele se alimentava até um dia antes da cirurgia. Então, é importante ele ter uma suplementação, um acompanhamento com um profissional, com um nutricionista, para que ele tenha realmente e passe pelo pós-operatório melhor. Né? Um paciente desnutrido, ele vai ter um risco maior de infecção, um risco maior de uma não integração do osso. Então, ele ter esse suporte nutricional também é indispensável. Excelente. Acrescentar mais alguma coisa? Não. Essa questão cirúrgica é com o Dr. Luiz mesmo. Mas a gente, de acompanhar, né, durante esses anos todos, a gente vê o tanto que melhorou a recuperação do paciente. Né? Demais. Realmente antes era 60 dias para o paciente inchado e amarrado. Então eu acho que isso, de uma certa maneira, criou um trauma durante um tempo. Hoje não. Hoje, porque... eu acho que os pacientes de hoje, eles não viram isso, né? 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então, hoje eles já vem o caso, não, operou, deu 15 dias, o paciente já tá com o rosto desinchado, deu 20, 30 dias, já tá... Enfim, então tá bem mais rápido essa recuperação. Então, acho que isso tornou a cirurgia até mais atrativa, Com né? certeza. Excelente. E para a gente finalizar aqui, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para encorajar os pacientes que às vezes têm anos aí que querem fazer a cirurgia ortognática, tem esse sonho desde mais novo. Deixa uma mensagem aí para eles, para encorajá-los a fazer a cirurgia ortognática, para passar pelo o tratamento ortodôntico. O que você poderia, doutor Luiz, falar para esses pacientes depois, para finalizar, o doutor Eduardo? Eu sempre brigo com o paciente, às vezes um paciente novo que chega no consultório, e às vezes chega um paciente que ele tá lá, vamos supor, para extrair o siso. Ele nem sabe o que é cirurgia ortognática. A hora que o paciente já chega lá, já entra na sala, você já olha o queixinho lá para trás. Aí você já dá aquela pulguinha atrás da orelha. Aí você vai conversando com o paciente, e a gente nunca pode induzir o paciente a fazer uma cirurgia que às vezes ele não incomoda ele, né? Então, às vezes o paciente nem sabe que às vezes que existe esse procedimento e ele descobre, às vezes, numa consulta dessa de rotina. Isso acontece muito. Então, esse paciente, quando a gente está falando o que a gente pode encorajar, ele, primeiro de tudo, ele tem que saber o que é a cirurgia, ele tem que saber o que é a queixa dele, o que vai melhorar na vida dele, né? E sabendo que existe esse procedimento, que existe essa cirurgia, que vai melhorar a estética, que vai melhorar, às vezes, aspectos sociais, aspectos de autoestima. Estava fugindo a palavra, você me lembrou. Aspectos de autoestima, aspectos respiratórios, aspectos de sorriso, toda essa questão de autoestima, de estética mesmo.
ele sabendo que existe esse procedimento, ele não precisa ficar com medo. Então, eu falo para o paciente que não fique com medo, não fique receoso. É aquele clichê de obra, de prefeitura. Como é que é? Os benefícios ficam, os transtornos passam, os né? benefícios ficam. É mais ou menos isso mesmo. É. Ele vai passar por um tratamento ortodôntico, às vezes, previamente, que pode ser um pouco mais longo, um pouco mais curto, como o Dr. Eduardo falou. Vai passar pelo procedimento cirúrgico. Tem paciente que incha muito, tem paciente que incha pouco. Tem paciente que, às vezes, tem um pouquinho mais realmente de incômodo no pós-operatório, mas, graças a Deus, a maioria dos pacientes passam pelo pós-operatório muito tranquilo. Então, o recado que eu posso dar é que, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, se você tem essa indicação, faça, porque você não vai se arrepender. Lógico, escolha profissionais adequados, escolha ortodontista adequado, escolha o cirurgião adequado, se cerque de profissionais das outras áreas afins, como eu falei, para que o seu pós-operatório seja melhor, que você vai conseguir realizar. Não, sem dúvida. Como o Dr. Luiz contou, assim, hoje nós temos muitos profissionais, excelentes profissionais, né? Tanto colegas ortodontistas, colegas cirurgiões. Então, gente competente tem. Se é uma vontade que o paciente tem, se é um desejo que ele tem, faça, né? Porque o que a cirurgia faz, o que esse tratamento vai fazer? Ele vai devolver ou ele vai entregar para o paciente o que seria normal. Então, no momento, né, naquele momento, o paciente ele não está na posição correta, né? Sua mandíbula, sua maxila, seus dentes não estão na posição correta. Então, o tratamento ortodôntico, a cirurgia, vai devolver para ele o que seria normal. Então, é até diferente, não querendo criar, né, intriga nem nada não, mas é diferente, por exemplo, de uma cirurgia estética. A cirurgia estética de prótese mamária, enfim, você tá alterando a estética. Uhum. Agora, a cirurgia ortognática, ela vai devolver o que seria normal para o paciente. Exatamente. Né? Uma função, a respiração, a oclusão, e isso a longo prazo. Né? Então, a gente não está preocupado no agora, mas na longevidade disso daí, a questão de articulação, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente vai entregar para o paciente o que seria normal para ele. E se a gente for pensar bem, a gente deglute, a gente mastiga 5.000 vezes por dia. Tá? Isso assim, isso um médio. Para quem pretende viver até os 80, 90, 100 anos de idade, a gente tem que levar isso em consideração. Né? Porque é por ali que você vai alimentar, é por ali que você vai manter sua saúde. Então, como o Dr. Luiz falou, não tenha receio. Procure bons profissionais. Se tem dúvida, procure bons profissionais para esclarecer essas dúvidas, para saber se seu caso justifica, se não é. Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado também com a internet, porque tem muita coisa boa, porém muita coisa ruim. Então, né, se interessou, acha que é para você, procura um profissional, né, que tire suas dúvidas. E é essa minha sugestão. Excelente. Gostariam de comentar mais algo que a gente não comentou? Tudo certo? Não, só agradecer o Silvan, parabenizar pela iniciativa, agradecer o Dr. Eduardo também. A gente tá junto aí nesse episódio, né, Silvan? Agradecer pelo convite e parabenizar realmente pela iniciativa. Acho que é muito importante, tanto para profissionais da área, como principalmente, eu acredito, para os pacientes mesmo. É muito esclarecedor. Um dos motivos de eu começar esse podcast foi justamente isso. Eu tenho um contato praticamente direto com muitos pacientes e, às vezes, eu acho que eu até lembro esse caso dos Estados Unidos que vocês fizeram. E ela foi uma das que comentou comigo que, às vezes, faltava um pouco de informação relevante na internet. Sim. Então, o meu intuito é esse, é levar informação para uma quantidade máxima de pessoas que, às vezes, precisa fazer uma ortognática, precisa fazer um tratamento ortodôntico que às vezes nem sabe que existe. E está aí anos sofrendo com a apneia, com a má oclusão e com uma baixa, né, autoestima. Sim. Então, o meu intuito é esse, é levar informação e que a cada dia que passa os pacientes eles possam ser mais encorajados a realizar uma cirurgia ortognática. Então, para você que está assistindo esse podcast,
compartilhe com alguém que às vezes você conhece, alguém da família, um amigo, um parente que às vezes precisa fazer uma cirurgia ortognática e não sabe. Porque o meu intuito é esse, é levar informação para que muitas pessoas possam realizar um sonho. Por quê? Porque para mim a cirurgia ortognática é um sonho que muitas pessoas têm. Sem Doutor dúvida. Eduardo Lenza, muito obrigado, Eu que pelo seu agradeço. tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Doutor Luiz, muito obrigado. Terceira vez, deu tudo certo. Agora Obrigado. foi. É isso aí, obrigado. Terceira vez é o charme, né? E de Muito música. obrigado. Até o próximo. Valeu, Valeu, galera. pessoal. Obrigado, tchau, tchau.